Quando Marcela encontrou o pote da sua geleia artesanal vazio na pia, com marca de batom vermelho na borda, um batom que ela jamais havia usado, soube que sua vida havia acabado de se transformar num pesadelo. Mas o que ela fez com o próximo pote de geleia deixou a amante do marido numa situação tão constrangedora que ela nunca mais conseguiu olhar para uma fruta vermelha sem passar mal. O cheiro doce de frutas vermelhas cozinhando invadia toda a cozinha naquela madrugada silenciosa. Marcela mexia lentamente a mistura no fogão, observando como o açúcar se dissolvia perfeitamente entre os morangos e as amoras que havia selecionado uma por uma no mercado. Aos 38 anos, ela havia transformado sua paixão por doces numa pequena confeitaria artesanal no centro da cidade. O estabelecimento era pequeno, mas aconchegante, conhecido pelas geleias caseiras e doces tradicionais que atraíam clientes de toda a região. Suas geleias caseiras eram o carro-chefe da confeitaria. Cada pote era preparado com ingredientes selecionados, sem conservantes, numa receita que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos. O segredo estava no tempo de cozimento e na proporção exata de açúcar que realçava o sabor natural das frutas, sem mascarar sua doçura original. Marcela sentia orgulho genuíno quando via o sorriso dos clientes ao experimentarem seus produtos pela primeira vez. Sua rotina era intensa. Abria a confeitaria às 7 da manhã e ficava até às 6 da tarde, muitas vezes trazendo trabalho para casa quando tinha encomendas especiais para o dia seguinte. Rodrigo, seu marido há 6 anos, trabalhava como contador em home office, o que significava que ficava em casa durante o dia, enquanto ela estava na loja. Ele sempre se mostrava compreensivo com seus horários, dizendo que admirava sua dedicação empresarial. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Naquela noite específica, Marcela havia preparado 3 potes grandes da sua geleia especial de frutas vermelhas em casa, aquela que levava uma mistura secreta de especiarias que dava um toque único ao sabor. Ela costumava preparar as geleias mais elaboradas na cozinha de casa, onde tinha mais tempo e tranquilidade. Um pote ficaria para consumo próprio. Outro iria para a vitrine da confeitaria, e o terceiro ela sempre presenteava para vizinhos ou amigos próximos. Enquanto aguardava a geleia esfriar para poder envasar, Marcela aproveitou para organizar os pedidos da semana seguinte. Tinha uma festa de aniversário infantil que precisaria de 100 docinhos variados, um casamento que encomendara 5 tipos diferentes de tortas e ainda uma reunião empresarial que solicitara seus famosos brigadeiros gourmet. A agenda da confeitaria estava cheia, o que significava dias intensos de produção pela frente. Rodrigo saiu do seu escritório improvisado no quarto de hóspedes por volta da meia-noite, quando ela ainda estava finalizando os últimos detalhes da produção. Ele cumprimentou-a com um beijo rápido na testa e murmurou algo sobre ter ficado até tarde, terminando relatórios para clientes, seguindo direto para o quarto principal. Marcela achou o comportamento normal, considerando que época de fechamento sempre deixava os contadores sobrecarregados. Depois de embalar cuidadosamente os potes com etiquetas personalizadas, Marcela guardou um na geladeira de casa e subiu para se deitar ao lado do marido, que já dormia profundamente. Olhou para ele por alguns instantes, notando como parecia tranquilo e relaxado no sono, bem diferente da tensão que demonstrava ultimamente quando falava sobre trabalho. Talvez precisassem planejar uma viagem, um tempo para se reconectarem longe das responsabilidades profissionais.
Na manhã seguinte, Marcela acordou às 6 horas como sempre, preparou-se rapidamente e saiu para abrir a confeitaria. Rodrigo ainda dormia, aproveitando a flexibilidade de horários que o trabalho home office proporcionava. Ela deixou o café preparado e um bilhete carinhoso na mesa, como fazia todas as manhãs. O dia na confeitaria transcorreu normalmente, com um movimento constante de clientes regulares e algumas encomendas novas. Marcela trabalhava sozinha, mas conseguia dar conta de tudo com a organização que havia desenvolvido ao longo dos anos. Por volta das 3 da tarde, durante uma pausa para o lanche, lembrou-se da geleia que havia deixado em casa e sorriu, imaginando Rodrigo provando o sabor especial quando acordasse. Quando chegou em casa às 6h30 da tarde, Rodrigo estava na sala assistindo televisão, aparentemente relaxado depois de um dia de trabalho em casa. Ele a cumprimentou normalmente, perguntou sobre o movimento da loja e comentou que havia tido um dia produtivo com os relatórios. Tudo parecia completamente normal. Foi só quando Marcela foi até a cozinha preparar o jantar que notou algo estranho. O pote de geleia que havia guardado na geladeira na noite anterior não estava mais lá. Procurou pelas prateleiras, achando que talvez Rodrigo tivesse mudado de lugar, mas não encontrou em lugar nenhum. Estranho, ela tinha certeza absoluta de ter guardado ali. Foi então que seu olhar se dirigiu para a pia e encontrou o pote vazio, largado de qualquer jeito ao lado de algumas louças. Marcela sentiu uma pontada de irritação. Rodrigo havia comido toda a geleia durante o dia e nem se dera ao trabalho de lavar o pote ou pelo menos comentar sobre ter gostado. Aquilo não era típico dele, que sempre fora cuidadoso e elogiava seus produtos. Ao pegar o pote para lavá-lo, algo chamou sua atenção de forma perturbadora. Na borda do vidro, bem visível contra a transparência do material, havia uma marca de batom rosa claro. Marcela parou imediatamente, observando aquela marca com crescente confusão. Ela nunca usava batom dessa cor, preferia tons mais neutros. Além disso, estava vindo direto da confeitaria, onde usava apenas protetor labial por questões de higiene. Mas se não havia sido ela, e Rodrigo obviamente não usava batom, quem diabos havia comido sua geleia e deixado aquela marca reveladora na borda do pote? A resposta para essa pergunta simples estava prestes a transformar completamente a vida de Marcela de uma forma que ela jamais imaginaria possível. Marcela ficou parada na cozinha por longos minutos, girando o pote vazio entre as mãos, enquanto observava aquela marca de batom como se fosse uma pista de crime. Tentou encontrar explicações lógicas. Talvez alguma cliente da confeitaria tivesse vindo em casa buscar uma encomenda, e Rodrigo ofereceu a geleia, embora isso fosse improvável, já que ela nunca misturava trabalho com casa dessa forma. Ou quem sabe, Rodrigo havia convidado alguma colega de trabalho para uma reunião em casa. Muitos contadores faziam isso para ter mais privacidade com clientes importantes. Mas mesmo assim, por que não havia comentado nada? Por que deixar o pote sujo na pia? Quanto mais pensava, mais as explicações pareciam forçadas e improváveis. Rodrigo sempre a consultava antes de receber pessoas em casa, especialmente durante o dia, quando ela estava trabalhando na confeitaria. E mesmo que tivesse oferecido geleia para uma visita, por que não mencionar? Era o tipo de coisa que ele comentaria naturalmente durante o jantar. Durante o dia seguinte na confeitaria, Marcela tentou se concentrar no atendimento aos clientes, mas sua mente voltava constantemente para aquela marca de batom. Preparou uma fornada de brigadeiros gourmet para a reunião empresarial, mas até mesmo o movimento automático de enrolar os docinhos não conseguia distraí-la completamente. Havia algo profundamente perturbador naquela situação, aparentemente simples. Quando chegou em casa no final da tarde, decidiu abordar o assunto de forma casual. Rodrigo estava no escritório terminando alguns relatórios, e ela aproveitou para perguntar como havia sido o dia dele. "Ah, tranquilo.
Ele respondeu sem levantar os olhos da tela. Fiquei o dia todo aqui, trabalhando nos números da empresa do Silva. E aquela geleia de frutas vermelhas que deixei ontem, você provou? Marcela perguntou, observando cuidadosamente a reação dele. Rodrigo hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Provei sim. Estava deliciosa como sempre. Você realmente tem um talento especial. A resposta era estranhamente genérica. Rodrigo costumava ser mais específico quando elogiava suas criações, comentando sobre textura, doçura ou comparando com sabores anteriores. Dessa vez, parecia estar dando uma resposta automática, como se não tivesse prestado muita atenção ao que havia comido. Mais estranho ainda foi quando Marcela comentou sobre fazer mais geleia daquele sabor para a confeitaria, e Rodrigo imediatamente se mostrou muito interessado. Faz mesmo, amor. Estava pensando que você poderia fazer mais vezes essa receita especial. Tenho certeza de que os clientes vão adorar. Aquele interesse súbito era atípico. Ele raramente se envolvia com as decisões comerciais da confeitaria. Nos dias seguintes, Marcela começou a observar outros detalhes que antes passavam despercebidos. Rodrigo parecia mais animado durante as tardes, trabalhando com música ligada e até mesmo cantarolando, coisa que não fazia há meses. Quando ela chegava em casa às 6h30, ele sempre parecia ter acabado de tomar banho, com cabelo molhado e cheiro de perfume mais forte que o normal. Também notou que ele havia se tornado mais cuidadoso com o celular, mantendo-o sempre virado para baixo durante as refeições e levando-o para o banheiro, coisa que nunca fizera antes. Quando o aparelho tocava durante o jantar, Rodrigo verificava rapidamente quem estava ligando antes de atender, e algumas vezes simplesmente rejeitava a chamada dizendo que era cliente chato que liga fora de hora. Uma semana depois do primeiro incidente, Marcela preparou novamente sua geleia especial de frutas vermelhas em casa. Desta vez, fez questão de comentar com Rodrigo durante o café da manhã. Vou fazer mais daquela geleia que você gostou tanto. Deixo um pote aqui em casa para você. Ele sorriu e disse que ficaria ansioso para provar. Quando chegou da confeitaria no dia seguinte, encontrou exatamente o que temia e esperava. O pote estava novamente vazio na pia, mas desta vez Marcela prestou atenção em detalhes que havia ignorado anteriormente. Além da marca de batom rosa na borda, havia 2 xícaras sujas na pia, que ela reconheceu rapidamente como sendo dos seus conjuntos de utensílios da casa. O cheiro na cozinha também não era apenas de geleia consumida. Havia um perfume floral no ar, doce e envolvente, completamente diferente de qualquer fragrância que ela usasse. Era um aroma jovem, moderno, que parecia impregnar o ambiente de forma persistente. Marcela abriu as janelas e ligou o exaustor, mas o cheiro demorou horas para se dissipar completamente. Naquele momento, a realidade começou a se formar em sua mente de maneira cristalina e dolorosa. Não era apenas Rodrigo quem estava comendo sua geleia durante as tardes. Havia outra pessoa na casa, uma mulher que usava batom rosa, perfume floral e que se sentia confortável o suficiente para usar a louça de Marcela como se estivesse em casa. A traição não era apenas uma possibilidade distante e improvável. Era uma realidade que estava acontecendo literalmente durante seu horário de trabalho, na sua própria casa, enquanto ela atendia clientes na confeitaria. Rodrigo não estava apenas sendo infiel, estava aproveitando que ela saía todos os dias para trabalhar e trazendo a amante para dentro da casa deles, permitindo que ela se servisse dos produtos que Marcela fazia com tanto carinho e dedicação. A descoberta das 2 xícaras mudou completamente a perspectiva de Marcela sobre a situação. Não se tratava mais de suspeitas vagas ou paranoia injustificada. Havia evidências concretas de que outra pessoa frequentava sua casa durante o dia, nos horários em que ela estava trabalhando na confeitaria,
e essa pessoa tinha intimidade suficiente para se servir de seus produtos artesanais e tomar chá como se estivesse em casa. Durante os dias seguintes, Marcela desenvolveu uma obsessão silenciosa por detalhes. Começou a observar cada canto da casa quando chegava do trabalho, procurando sinais que anteriormente passavam despercebidos. Notou que as almofadas do sofá às vezes estavam arrumadas de forma diferente no final da tarde, como se alguém tivesse se sentado ali durante o dia. O tapete da sala apresentava marcas de sapatos femininos, delicadas demais para serem de Rodrigo e diferentes do padrão das suas próprias pegadas. No banheiro social, encontrou um fio de cabelo loiro preso no ralo da pia. Marcela tinha cabelos castanhos escuros e cacheados, completamente diferentes daquele fio liso e claro que segurava entre os dedos como se fosse uma prova judicial. Guardou-o cuidadosamente numa pequena sacola plástica, junto com outras evidências que ia coletando discretamente. Rodrigo, por sua vez, continuava mantendo sua rotina aparentemente normal. Mas Marcela agora conseguia perceber nuances no comportamento dele que antes ignorava. Ele havia se tornado mais atencioso com a aparência, fazendo a barba todos os dias, mesmo trabalhando em casa, usando perfumes mais caros e até mesmo roupas mais elaboradas para ficar dentro de casa. Quando ela perguntava sobre isso, ele dizia que tinha videoconferências importantes com clientes. Se você está se identificando com essa situação até agora, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que emocionam e fazem refletir. Também notou que ele começara a fazer comentários, elogiando sobre sua geleia de frutas vermelhas, perguntando constantemente quando faria mais e sugerindo que ela colocasse aquele sabor específico permanentemente no cardápio da confeitaria. Os clientes vão adorar, ele insistia. Você deveria fazer pelo menos 3 potes por semana. Uma tarde, enquanto organizava o quarto do casal, Marcela fez uma descoberta que confirmou definitivamente suas suspeitas mais sombrias. Ao trocar os lençóis da cama, encontrou escondido entre o colchão e a cabeceira um pequeno papel com um número de telefone anotado e um nome, Natália. A caligrafia era claramente feminina, delicada e arredondada, bem diferente da letra de Rodrigo. No verso do papel havia um coração desenhado e a frase geleia deliciosa com um emoji de beijinho. O impacto emocional foi imediato e devastador. Marcela sentou na beirada da cama, segurando aquele papel como se ele queimasse suas mãos. A realidade da traição não era mais uma suspeita ou intuição, estava materializada naquelas palavras escritas pelo próprio punho da amante. E o mais revoltante era a referência à geleia, como se suas horas de trabalho artesanal tivessem se tornado parte da diversão íntima entre Rodrigo e aquela mulher. Natália. Agora, a traidora tinha nome e rosto na imaginação de Marcela. Provavelmente era jovem, considerando o tipo de caligrafia e o uso de emojis. Usava batom rosa, perfume floral e se sentia confortável o suficiente para deixar bilhetinhos românticos na cama do casal. Tinha cabelos loiros e pés pequenos, a julgar pela pegada no tapete, e aparentemente adorava geleia caseira de frutas vermelhas. Naquela noite, Marcela fingiu estar dormindo quando foi se deitar, mas ficou observando Rodrigo discretamente. Ele parecia mais inquieto que o normal, verificando o celular várias vezes e até mesmo levantando para ir ao banheiro mais vezes que o habitual. Por volta da meia-noite, quando achou que ela estava profundamente adormecida, ele se levantou e foi até a sala. Marcela ouviu o som abafado de uma conversa telefônica com Rodrigo falando em sussurros. Embora não conseguisse ouvir as palavras exatas, o tom era claramente íntimo e carinhoso,
completamente diferente de qualquer conversa profissional. A ligação durou cerca de 20 minutos, pontuada por risadinhas baixas e murmúrios afetuosos. Quando ele voltou para o quarto, Marcela fingiu continuar dormindo, mas notou que Rodrigo demorou muito para relaxar e adormecer. Ficou virando na cama, como alguém que estava ansioso ou excitado com alguma coisa. Provavelmente havia combinado um encontro para o dia seguinte e mal podia esperar. Na manhã seguinte, Rodrigo estava visivelmente mais animado. Fez questão de perguntar a que horas Marcela voltaria da confeitaria, dizendo que queria organizar melhor seu horário de trabalho. Tenho uma videoconferência importante às 3 da tarde, mentiu com naturalidade. Vai durar umas 2 horas, então prefiro não ser interrompido. A desculpa era perfeita. Criava um álibi para ter alguém na casa durante a tarde e ainda justificava por que não poderia ser interrompido se ela voltasse inesperadamente. Marcela fingiu não perceber a manipulação e disse que ficaria na confeitaria até mais tarde, organizando o estoque para a semana seguinte. Durante o dia, enquanto atendia os clientes, Marcela não conseguia parar de pensar no bilhetinho que havia encontrado. A referência à geleia mostrava que Natália não apenas conhecia seus produtos, mas os consumia regularmente. Isso significava que os encontros não eram esporádicos, eram frequentes o suficiente para que ela desenvolvesse uma preferência pelos doces artesanais. Quando chegou em casa no final do dia, Marcela encontrou mais evidências da visita. Havia um pote de geleia vazio na pia, acompanhado da familiar marca de batom rosa. Mas desta vez havia algo novo. Uma pequena nota dobrada havia caído atrás da lixeira, provavelmente derrubada por descuido. Marcela desdobrou o papel com mãos trêmulas e leu: Amor, sua esposa faz a geleia mais deliciosa do mundo. Mal posso esperar para provar a próxima. Beijos da sua Nath, que te ama muito. A mensagem vinha acompanhada de vários corações desenhados e um beijo marcado em batom rosa no final da folha. A audácia daquela mulher era impressionante. Não apenas estava tendo um caso com Rodrigo na casa dele, mas também tinha a ousadia de deixar bilhetinhos elogiando o trabalho da esposa traída. Ela estava zombando deliberadamente de Marcela, transformando suas horas de dedicação artesanal em parte da aventura extraconjugal. A partir da descoberta do bilhete assinado por Nath, Marcela entrou numa espiral de investigação obsessiva que consumia cada momento livre do seu dia. Começou a documentar metodicamente todas as evidências, fotografando pegadas, guardando fios de cabelo e anotando horários suspeitos em um caderno que mantinha escondido na gaveta da confeitaria. Cada nova pista era uma punhalada mais profunda, mas também alimentava uma determinação crescente de descobrir toda a extensão da traição. Decidiu fazer um teste definitivo. Numa quinta-feira à noite, preparou não apenas mas 3 potes da sua geleia especial de frutas vermelhas em casa, cada um com uma pequena marca discreta no fundo que apenas ela saberia identificar. Colocou os 3 na geladeira e esperou. Se suas suspeitas estivessem corretas, pelo menos um deles desapareceria durante o dia seguinte, enquanto ela estava na confeitaria. Na sexta-feira, quando chegou em casa às 6:30 da tarde, descobriu que 2 dos 3 potes haviam sumido completamente. Não estavam vazios na pia como das outras vezes. Haviam simplesmente desaparecido, como se nunca tivessem existido. Marcela procurou por toda a casa e não encontrou nem rastro dos recipientes de vidro. A única explicação possível era que Natália havia levado os potes embora, provavelmente para consumir em casa ou dividir com amigas, como se fossem presentes dados voluntariamente. A revolta que Marcela sentiu naquele momento transcendeu qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas a traição conjugal que a devastava, mas a forma desrespeitosa e debochada com que estava sendo tratada.
Naquela noite, enquanto fechava a confeitaria e organizava o estoque para o fim de semana, Marcela tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Não confrontaria Rodrigo diretamente, pois ele provavelmente negaria tudo e encontraria desculpas elaboradas. Em vez disso, daria a Natália exatamente o que ela tanto parecia desejar: mais geleia especial de frutas vermelhas, mas desta vez com um ingrediente extra que tornaria a experiência verdadeiramente inesquecível. Marcela tinha um plano em duas fases. Primeiro, um teste com dose menor para confirmar se funcionaria. Se funcionasse, partiria para a segunda fase, uma dose mais potente durante um flagrante completo, onde ela poderia confrontá-los com provas irrefutáveis. No sábado pela manhã, enquanto a confeitaria permanecia fechada, Marcela saiu para fazer uma visita estratégica à farmácia do bairro. Conhecia bem o farmacêutico, Sr. Alberto, que atendia sua família há anos e sempre se mostrava prestativo com questões de saúde. Explicou que estava com problemas de constipação severa devido ao estresse do trabalho e precisava de algo eficaz, mas que não fosse muito agressivo. Sr. Alberto recomendou um laxante em pó de ação rápida, explicando que era muito potente e deveria ser usado com moderação. Apenas meia colher de chá em um copo d'água, explicou o farmacêutico com cuidado. Mas que isso pode causar cólicas muito intensas e evacuações descontroladas. É um produto muito eficiente, então use com precaução. Marcela agradeceu as orientações e guardou cuidadosamente as informações, sabendo que precisaria de muito mais que meia colher de chá para o que estava planejando. De volta em casa, Marcela iniciou a preparação da primeira fase da sua obra-prima de vingança. Cozinhou cuidadosamente uma pequena porção da geleia de frutas vermelhas, usando ingredientes da mais alta qualidade e caprichando no tempo de cozimento para garantir a textura perfeita. Quando a mistura ainda estava quente, acrescentou apenas uma pitada do pó laxante, mexendo bem para que se dissolvesse completamente e não deixasse nenhum vestígio visível ou alteração no sabor. O resultado final era visualmente idêntico às suas geleias normais. A cor vermelha intensa das frutas disfarçava perfeitamente qualquer mudança na aparência, e o sabor doce e levemente ácido mascarava completamente o gosto do medicamento. Era uma armadilha perfeita, disfarçada sob a forma do produto que Natália tanto adorava consumir às suas custas. Marcela envasou cuidadosamente a geleia especial em um pote novo, aplicou sua etiqueta artesanal habitual e colocou na geladeira exatamente no mesmo local onde sempre deixava suas criações. Para garantir que não haveria confusão, removeu todos os outros potes doces da cozinha, deixando apenas aquele como opção disponível. Na segunda-feira, enquanto trabalhava na confeitaria, Marcela mal conseguia se concentrar no atendimento aos clientes. Sua mente estava focada no que poderia estar acontecendo em casa naquele exato momento. Será que Natália iria aparecer para mais um dos encontros vespertinos? Será que teria coragem de consumir novamente a geleia depois de sumir com 2 potes inteiros? Por volta das 4 da tarde, Marcela inventou uma desculpa para fechar a confeitaria mais cedo. Disse para os últimos clientes que tinha uma emergência familiar e precisava sair urgentemente. Na verdade, queria chegar em casa no horário habitual para observar se haveria evidências de que seu plano havia funcionado. Quando chegou em casa às 6h30, encontrou Rodrigo na sala vendo televisão, aparentemente normal. Mas quando foi até a cozinha, descobriu exatamente o que esperava. O pote de geleia especial estava vazio na pia, acompanhado da familiar marca de batom rosa na borda. Havia também uma xícara suja e o cheiro persistente de perfume floral no ar. Durante o jantar, Marcela observou discretamente o comportamento de Rodrigo, procurando sinais de que algo havia acontecido durante a tarde. Ele parecia ligeiramente preocupado, mas não comentou nada sobre visitas ou problemas.
Provavelmente Natália havia passado mal, mas não o suficiente para criar suspeitas reais sobre sabotagem. Durante o resto da semana, Marcela manteve sua rotina normal na confeitaria, mas observava atentamente qualquer mudança no comportamento de Rodrigo quando chegava em casa. Ele parecia ligeiramente mais cauteloso, verificando o celular com mais frequência e fazendo perguntas sutis sobre seus horários de trabalho. "Você não pensa em abrir a confeitaria aos sábados?" Ele perguntou numa quinta-feira durante o jantar. "Deve ter muito movimento no fim de semana." Marcela respondeu que já havia considerado, mas preferia manter o sábado livre para descansar e preparar produtos especiais em casa. A resposta pareceu decepcioná-lo ligeiramente. Na sexta-feira seguinte, uma semana após o primeiro teste, Marcela decidiu verificar se Natália havia voltado a frequentar a casa. Preparou outro pote de geleia normal, sem ingredientes especiais, apenas para testar se os encontros haviam sido retomados. Colocou na geladeira antes de ir trabalhar e esperou. Quando chegou em casa no final da tarde, o pote estava vazio na pia, confirmando que Natália havia superado qualquer desconforto da semana anterior e voltado a consumir suas geleias. A mulher era realmente determinada, ou completamente viciada nos doces artesanais. Durante o fim de semana, Marcela começou a planejar a segunda fase do seu plano com muito mais detalhes. Desta vez, não seria apenas uma vingança silenciosa, mas o flagrante definitivo que exporia toda a farsa de uma vez por todas. Precisava ter certeza de que pegaria os dois juntos, com provas irrefutáveis da traição. Na segunda-feira, durante uma pausa na confeitaria, Marcela recebeu uma ligação inesperada. Era uma voz feminina jovem, que se identificou como Natália. "Oi, você não me conhece, mas sou amiga do Rodrigo. Ele falou que você tem uma confeitaria linda e me deu o telefone para eu entrar em contato." O coração de Marcela acelerou, mas ela manteve a voz controlada. "Oi, Natália, que bom saber de você. Rodrigo nunca me falou, mas sempre é um prazer conhecer pessoas que apreciam nosso trabalho." A mentira saía naturalmente de ambos os lados da conversa. "Na verdade," Natália continuou, "estou passando pela região amanhã à tarde e gostaria muito de conhecer sua confeitaria pessoalmente. Rodrigo me disse que você faz as melhores geleias artesanais da cidade, e eu sou apaixonada por doces caseiros." Marcela sorriu, percebendo a oportunidade perfeita. Claro, seria um prazer recebê-la. Que horário seria melhor para você? Combinaram que Natália passaria na confeitaria na terça-feira às 3 da tarde, horário em que o movimento costumava diminuir. Na terça-feira, Marcela se preparou cuidadosamente para o encontro. Arrumou a vitrine com seus melhores produtos, organizou degustações de diferentes sabores de geleia e até mesmo preparou um café especial. Queria que Natália se sentisse completamente à vontade e confiante. Às 3 horas em ponto, uma mulher jovem e loira entrou na confeitaria. Era exatamente como Marcela havia imaginado. Cerca de 25 anos, cabelos lisos até os ombros, usando um vestido rosa claro e, confirmando todas as suspeitas, batom rosa. Ela olhou ao redor com interesse genuíno antes de se aproximar do balcão. "Você deve ser a Marcela", disse com um sorriso que parecia sincero. "Sou a Natália. Rodrigo não exagerou quando disse que este lugar é encantador." A facilidade com que mentia era impressionante, criando uma narrativa onde Rodrigo havia falado abertamente sobre a esposa e a confeitaria. "Muito obrigada", Marcela respondeu, mantendo o tom profissional mas amigável. "Rodrigo realmente nunca me falou sobre você, mas que bom conhecê-la. Quer experimentar algumas das nossas especialidades?" Durante a próxima meia hora, as duas conversaram como se fossem velhas conhecidas. Natália provou diferentes sabores de geleia, fez perguntas sobre o processo de fabricação e elogiou efusivamente cada produto. "Esta de frutas vermelhas é divina",
disse, provando uma amostra. Tem um sabor único, diferente de tudo que já experimentei. É minha receita especial, Marcela respondeu com orgulho genuíno. Uso uma mistura secreta de especiarias que desenvolvi ao longo dos anos. Os clientes sempre pedem mais desta. Natália comprou 2 potes da geleia de frutas vermelhas e um de morango com pimenta rosa, dizendo que queria presentear amigas. Rodrigo tinha razão sobre seu talento. Você realmente é uma artista na cozinha. O elogio soava sincero, o que tornava a situação ainda mais surreal. Antes de sair, Natália fez uma pergunta que confirmou as suspeitas de Marcela sobre seus verdadeiros motivos. Você trabalha aqui todos os dias? Deve ser cansativo manter um negócio sozinha. Quando Marcela explicou que ficava na confeitaria das 7 às 6h30, de segunda a sexta, viu um brilho de interesse nos olhos de Natália. Que dedicação impressionante, ela comentou. Rodrigo tem sorte de ter uma esposa tão trabalhadora e talentosa. A hipocrisia da frase era nauseante, mas Marcela manteve o sorriso profissional. Depois que Natália saiu, Marcela ficou processando o que havia acabado de acontecer. A amante havia tido a audácia de aparecer na sua confeitaria, se apresentar como uma conhecida oficial do marido e ainda comprar produtos para levar embora. Era um nível de ousadia que confirmava que ela se sentia completamente segura na situação. Mas a visita também forneceu informações valiosas. Natália estava claramente mapeando a rotina de Marcela, confirmando horários e coletando detalhes sobre quando a casa ficaria disponível para os encontros. Provavelmente estava planejando encontros mais longos com Rodrigo, aproveitando a previsibilidade dos horários comerciais. Era o momento perfeito para executar a segunda fase do plano. Marcela sabia exatamente quando seria o próximo encontro, conhecia agora o rosto e a personalidade da adversária, e tinha a certeza de que Natália voltaria a consumir suas geleias sem qualquer suspeita. Era hora de preparar o flagrante definitivo que exporia toda a farsa de uma vez por todas. Durante o resto da tarde, enquanto atendia os últimos clientes, Marcela começou a elaborar mentalmente cada detalhe do seu plano de vingança. Desta vez, seria muito mais que uma simples indisposição intestinal. Seria um confronto completo, onde todas as máscaras cairiam e a verdade viria à tona de forma inescapável. 2 dias depois da visita de Natália à confeitaria, Rodrigo chegou em casa com uma proposta que confirmou todas as suspeitas de Marcela. Durante o jantar de quinta-feira, ele anunciou que havia pensado numa surpresa especial para ela. Um hotel-fazenda que havia pesquisado na internet. Pensei que seria bom você sair um pouco da rotina, disse com entusiasmo que parecia forçado. Você tem trabalhado tanto na confeitaria, merece relaxar. O lugar tem spa, massagens, tudo que você gosta. A proposta vinha acompanhada de fotos impressas do hotel e até mesmo informações sobre preços e disponibilidade. Marcela fingiu ficar emocionada com a gentileza. Que lindo da sua parte, amor. Mas eu vou ter que trabalhar na confeitaria esse final de semana e infelizmente não posso viajar. Tenho 3 encomendas enormes para entregar na segunda-feira, incluindo o casamento da filha do prefeito. Se eu não trabalhar sábado e domingo, não conseguirei terminar tudo a tempo. Rodrigo tentou argumentar que ela poderia remarcar ou pedir ajuda de outras confeiteiras da cidade, mas Marcela se manteve firme. Não posso decepcionar clientes importantes assim, Rodrigo. Minha reputação profissional está em jogo. Além disso, já recebi 50% do pagamento. A recusa óbvia irritou Rodrigo, embora ele tentasse disfarçar. A insistência dele em afastá-la de casa no fim de semana confirmou que havia combinado algo especial com Natália. Provavelmente um encontro prolongado, talvez até uma noite inteira juntos, aproveitando que Marcela estaria ausente. Na sexta-feira seguinte, Rodrigo mencionou casualmente que precisaria trabalhar algumas horas no sábado.
Sabe como é? Final de trimestre sempre aparece relatório urgente. Mas é só pela manhã. À tarde fico livre para te ajudar com os doces se precisar. A justificativa era plausível, considerando que contadores realmente tinham demandas extras em fechamentos. Marcela sorriu internamente. Rodrigo havia arranjado a desculpa perfeita para se ausentar durante parte do sábado, criar um álibi profissional e ainda demonstrar boa vontade de ajudá-la depois. Era um plano bem elaborado, que provavelmente incluía encontrar Natália em outro local durante a manhã e depois trazê-la para casa durante a tarde. Se você está gostando dessa história até esse ponto, clique em Valeu Demais para apoiar nosso trabalho. O Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal e nos permite continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Na sexta-feira à noite, Marcela começou a executar a fase 2 do seu plano. Por sorte, sábado era o único dia da semana que a confeitaria ficava fechada, o que lhe daria total flexibilidade para os acontecimentos que estava planejando. Era hora de preparar o flagrante definitivo que exporia toda a farsa de uma vez por todas. Primeiro, ela realmente precisava adiantar algumas encomendas para ter o sábado livre. Trabalhou até mais tarde na sexta, preparando parte dos doces e organizando ingredientes para facilitar o trabalho do dia seguinte. Queria ter certeza de que sua agenda estaria flexível para os acontecimentos do sábado. Em seguida, preparou sua segunda armadilha culinária. Desta vez, usou uma dose muito mais generosa do laxante, quase o triplo da quantidade anterior. Cozinhou cuidadosamente a geleia especial, caprichando nos ingredientes para garantir que o sabor ficasse irresistível. Quando a mistura ainda estava quente, incorporou o pó medicinal, mexendo bem para a dissolução completa. O resultado era visualmente perfeito. A geleia mais bonita e aromática que já havia feito. Natália não conseguiria resistir, especialmente depois de ter experimentado os produtos na confeitaria alguns dias antes. Era uma armadilha disfarçada de presente. Marcela também preparou um segundo elemento para o flagrante. Testou diferentes posições na casa onde poderia se esconder e observar sem ser vista. A área de serviço tinha uma janela pequena que dava visão da sala e da cozinha, e a lavanderia ficava próxima o suficiente para ouvir conversas sem ser detectada. Na manhã de sábado, seguiu sua rotina normal, fingindo estar absorta nas encomendas pendentes. Rodrigo entrou no escritório pontualmente às 8 horas. "Se precisar de alguma coisa, me liga no celular", disse, demonstrando solicitude que não sentia. Logo em seguida, Marcela colocou seu plano em movimento. Posicionou a geleia especial na geladeira em posição de destaque. Preparou sua própria emboscada. Por volta das 10 horas, sairia ostensivamente de casa, mas voltaria para flagrá-los em plena traição. Às 10h30, Marcela saiu de carro, gritando alto que precisava ir urgentemente à confeitaria, buscar ingredientes que havia esquecido e só voltaria no final da tarde. Na verdade, estacionou a 3 quadras de distância e retornou a pé, entrando silenciosamente pela porta dos fundos que dava diretamente para a área de serviço. Não precisou esperar muito tempo. Ao meio-dia em ponto, ouviu o som familiar do portão se abrindo. Pela pequena janela da lavanderia, conseguiu ver Rodrigo e Natália entrando juntos, ele carregando sacolas de supermercado que ela havia trazido e ela com uma bolsa pequena, como se fosse passar a tarde inteira ali. A audácia era impressionante. Rodrigo havia convidado a amante para um encontro no horário do almoço na casa que dividia com a esposa, usando a desculpa do trabalho para justificar a ausência e ainda comprando ingredientes para prepararem uma refeição romântica juntos. Era desrespeito em níveis que Marcela nunca havia imaginado possíveis. Durante a primeira hora, ela ouviu os dois preparando comida na sua cozinha, usando seus utensílios e temperos como se fossem donos da casa.
Natália fazia comentários sobre a organização da cozinha, demonstrando familiaridade com o espaço que revelava não ser a primeira vez que cozinhava ali. Por volta das 2 da tarde, como Marcela havia previsto, ouviu Natália descobrindo o pote de geleia na geladeira. Olha só, amor, tem geleia nova aqui. Parece que sua esposa fez ontem. Está com aquele cheiro delicioso que eu adoro. A voz demonstrava animação genuína, sem qualquer vestígio de suspeita sobre o que havia acontecido na semana anterior. Rodrigo respondeu com um tom ligeiramente cauteloso. Melhor não exagerar, Nath. Lembra que você sentiu um desconforto da última vez? Mas Natália riu, dizendo que aquilo havia sido coincidência e que estava morrendo de vontade de experimentar novamente. Além do mais, ela argumentou, depois de conversar com ela na confeitaria, tenho certeza de que usa ingredientes puríssimos. Deve ter sido algo que comi no restaurante naquele dia. Essa geleia aqui está com uma cor ainda mais linda que a da loja. Marcela sorriu na escuridão da lavanderia. Natália estava se referindo à visita na confeitaria, como se fosse prova da qualidade e segurança dos produtos. A estratégia de recebê-la bem havia funcionado perfeitamente, criando uma falsa sensação de confiança. O som de colheres raspando no pote confirmou que Natália havia decidido ignorar os alertas de Rodrigo. Está divina. Até parece que tem um sabor mais marcante que a da loja. Sua esposa deve usar uma receita diferente para casa. Rodrigo provou também, concordando que estava particularmente saborosa. Durante os 20 minutos seguintes, Marcela ouviu os dois terminando o almoço e se acomodando na sala. Natália consumiu uma quantidade generosa da geleia, elogiando constantemente o sabor e até mesmo sugerindo que Rodrigo pedisse a receita. Vou tentar fazer igual em casa. Seria perfeito para levar nas minhas viagens de trabalho. A referência às viagens confirmou que Natália tinha uma profissão que exigia deslocamentos, o que explicava como conseguia se encontrar com Rodrigo em horários variados sem levantar suspeitas de outros compromissos. Provavelmente era representante comercial ou consultora, algo que dava flexibilidade de horários. Então, começaram os primeiros sinais. Natália interrompeu uma frase no meio, fazendo uma pausa estranha. Ai, que sensação esquisita. Senti como se algo tivesse se mexido aqui no estômago. Rodrigo perguntou se ela queria água ou algum remédio, mas ela disse que devia ser digestão normal. Nos 5 minutos seguintes, o desconforto se intensificou rapidamente. Rodrigo, que coisa estranha. Estou sentindo umas cólicas bem fortes, muito mais intensas que da outra vez. A preocupação na voz dela era crescente, e Rodrigo começou a ficar nervoso também. Você acha que pode ser a geleia de novo? Ele perguntou, demonstrando que também começava a suspeitar de um padrão. Talvez você tenha desenvolvido alguma intolerância aos ingredientes que Marcela usa. Não sei, Natália respondeu com voz cada vez mais tensa. Mas está doendo muito mais que antes. É como se tivesse um liquidificador funcionando dentro da minha barriga. A descrição era mais dramática que da primeira vez, indicando que a dose triplicada estava fazendo o efeito esperado. Marcela ouviu Rodrigo se levantando e caminhando nervosamente pela sala. Quer que eu ligue para um médico? Ou prefere ir para o hospital? A sugestão do hospital revelava o pânico dele. Levar a amante para a emergência médica seria complicado de explicar para qualquer pessoa. Não, ainda não, Natália respondeu entre gemidos. Vou tentar aguentar um pouco mais, mas se piorar, vou precisar ir embora. Não posso dirigir assim. A situação estava se tornando exatamente como Marcela havia planejado. Constrangedora demais para ser ignorada, mas não grave o suficiente para exigir intervenção médica. O que se seguiu superou todas as expectativas de Marcela. Natália começou a se queixar de cólicas como facadas no intestino, descrevendo uma dor que se intensificava em ondas.
Ai, meu Deus! Preciso ir ao banheiro agora. Não consigo mais segurar. O som de passos correndo pelo corredor ecoou pela casa, seguido pelo barulho da porta do banheiro batendo com força. Rodrigo ficou do lado de fora, caminhando nervosamente e fazendo perguntas através da porta. Nath, você está bem? Precisa de alguma coisa? A resposta veio em forma de gemidos de desconforto e sons que deixavam muito claro o que estava acontecendo. Natália estava enfrentando uma crise intestinal severa, muito mais intensa que a primeira experiência. Entre as exclamações de desespero, Marcela conseguia ouvir comentários como "que vergonha" e "nunca me senti tão mal". Rodrigo, do lado de fora, estava claramente em pânico total. Ligava constantemente para alguém, provavelmente um médico conhecido, pedindo conselhos sobre intoxicação alimentar e remédios para cólicas intestinais severas. A cada ligação, ficava mais evidente que ele também começava a suspeitar de sabotagem deliberada. Por volta das 3h30, Natália ainda estava trancada no banheiro, alternando entre ataques de cólicas e momentos de alívio temporário. Rodrigo, ela chamou com voz fraca. Tem alguma coisa muito errada. Isso não pode ser normal. Alguém colocou alguma coisa na geleia. A acusação direta foi o momento que Marcela estava esperando. Era hora de fazer sua entrada triunfal e confrontar os dois com a realidade da situação. Saiu silenciosamente da lavanderia, caminhou até a entrada da sala e ficou parada na porta, observando Rodrigo que andava nervosamente de um lado para outro. Colocou o que exatamente? Marcela perguntou calmamente, fazendo Rodrigo se virar imediatamente na direção da sua voz. A expressão de choque no rosto dele foi instantânea e reveladora. Ele ficou branco como papel, a boca se abrindo e fechando sem conseguir emitir som algum. Marcela! Rodrigo finalmente gaguejou, tentando se recompor. Você voltou cedo da confeitaria, eu posso explicar tudo. Mas as palavras morreram na garganta quando ele percebeu que não havia explicação plausível para a situação. Sua amante estava no banheiro, obviamente doente, depois de consumir produtos da esposa traída. Do banheiro, a voz de Natália gritou com desespero. Rodrigo, sua esposa chegou. Ela está aí. O pânico na voz era evidente, provavelmente imaginando como explicaria sua presença na casa e seu estado atual. Não deixa ela entrar aqui. Estou numa situação muito constrangedora. Sim, ela está aqui. Marcela respondeu alto o suficiente para ser ouvida através da porta. E estou muito curiosa para saber o que vocês acham que eu coloquei na minha própria geleia. Sua voz era perigosamente calma, o que tornava a situação ainda mais tensa. A porta do banheiro se abriu uma fresta e o rosto pálido de Natália apareceu. Ela estava visivelmente debilitada, apoiando-se no batente, mas seus olhos brilhavam de raiva quando se fixaram em Marcela. Você, ela disse com voz trêmula de indignação, você envenenou a geleia de propósito. Isso é tentativa de homicídio. Marcela riu genuinamente pela primeira vez em meses. Envenenar? Que dramática você é! Por um simples laxante natural, vendido livremente em qualquer farmácia. Pelo que vejo, você está viva e falando. Apenas teve uma experiência intestinal um pouco mais intensa que o normal. Natália conseguiu sair completamente do banheiro, mas ainda se apoiava na parede. Não tente minimizar o que fez! Você me drogou! Vou chamar a polícia e te processar por agressão! Sua acusação saía esganiçada, uma mistura de fúria e fraqueza física. Processar? Marcela se aproximou dela com calma calculada. Vai ter que explicar para o delegado como descobriu que tinha laxante na geleia. Vai ter que contar que estava tendo um caso com um homem casado na casa da esposa dele, consumindo produtos que não foram oferecidos especificamente a você. A lógica era impecável e Natália percebeu imediatamente a fragilidade da sua posição.
Qualquer queixa formal exporia publicamente sua conduta, arruinando sua reputação e potencialmente causando mais problemas legais para ela do que para Marcela. Rodrigo tentou assumir o controle da situação. Marcela, por favor, vamos conversar com calma. Sei que você descobriu sobre nós, mas isso não justifica o que você fez. Ela o interrompeu com um gesto brusco da mão, seu olhar fixo nele com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Conversar? Sua voz se elevou pela primeira vez. Agora você quer conversar, Rodrigo? Depois de meses trazendo essa mulher para a minha casa durante meu horário de trabalho, deixando ela se servir da minha comida, rirem da minha cara enquanto eu suava na confeitaria para sustentar nossa vida? A menção ao horário de trabalho fez Rodrigo engolir seco. Ele percebeu que Marcela havia descoberto que os encontros aconteciam especificamente durante o período em que ela estava na confeitaria, o que tornava a traição ainda mais calculada e desrespeitosa. Como você descobriu? Ele perguntou, genuinamente curioso sobre como suas mentiras cuidadosas haviam sido expostas. Achei que tínhamos sido discretos. Discretos? Marcela riu com amargura. Batom rosa nas bordas dos meus potes de geleia, perfume floral na minha cozinha, fios de cabelo loiro no meu banheiro, bilhetinhos românticos escondidos na minha cama. Vocês acham que são muito espertos, não é? A menção aos bilhetinhos fez Natália ficar ainda mais pálida. Você revirou nossas coisas pessoais? Ela tentou soar indignada, mas a acusação saiu fraca demais para ser convincente. Revirar. Marcela se virou para ela com incredulidade. Era você quem deixava bilhetes na minha cama elogiando minha geleia. Sua esposa faz a geleia mais deliciosa do mundo. Lembra? Assinado com beijinho de batom rosa. Natália não conseguiu negar, já que as evidências eram irrefutáveis. Rodrigo olhava de uma para outra, percebendo que sua esposa havia descoberto muito mais detalhes da traição do que ele jamais imaginara possível. Sabe o que mais me revolta? Marcela continuou, sua voz agora carregada de toda a mágoa acumulada. Não é nem a traição em si. É a forma desrespeitosa como vocês me trataram. Transformaram meu trabalho, minhas horas de dedicação, em parte da diversão de vocês. Natália, que havia conseguido se endireitar um pouco, tentou uma defesa patética. Olha, Marcela, eu sei que você está chateada, mas o que aconteceu entre mim e Rodrigo foi algo que simplesmente aconteceu. Não foi planejado para te machucar. Simplesmente aconteceu. Marcela se aproximou dela com raiva crescente. Você teve a audácia de aparecer na minha confeitaria, fingindo ser conhecida do meu marido, comprar meus produtos, me elogiar na cara e ainda dizer que simplesmente aconteceu? A menção à visita na confeitaria fez Rodrigo se virar para Natália com surpresa. Você foi na confeitaria dela? Quando? Por quê? Aparentemente, nem todos os movimentos de Natália eram conhecidos por ele. Fui conhecer a concorrência. Natália respondeu com uma honestidade brutal que chocou até mesmo Marcela. Queria ver com quem estava competindo e descobri que você casou com uma mulher realmente talentosa, que merecia um marido melhor. A confissão inesperada de que considerava Marcela uma concorrência revelou uma dimensão da traição que nenhuma das outras duas havia considerado. Natália não via a situação como um caso extraconjugal temporário, mas como uma competição direta pela atenção de Rodrigo. A admissão de Natália sobre conhecer a concorrência mudou completamente a dinâmica da situação. Rodrigo a encarou com uma expressão de choque genuíno, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente daquela que achava conhecer. Concorrência? Ele repetiu lentamente. Nath, do que você está falando? Você sabia que eu era casado desde o início. Nunca prometi deixar Marcela por você. Sua defesa soou desesperada, como alguém tentando se convencer de que não havia enganado ninguém. Natália, mesmo ainda debilitada, conseguiu rir com amargura.
Nunca prometeu? Rodrigo, você vive me dizendo que seu casamento é só por conveniência, que você não se sente mais atraído por ela, que está só esperando o momento certo para se separar. Marcela observou a troca de acusações com interesse crescente. A farsa estava desmoronando não apenas para ela, mas também entre os próprios traidores. Ah, então você vem prometendo se separar há meses? Ela interveio. Que interessante. E eu aqui pensando que vocês eram apenas aventureiros inconsequentes. A revelação de que Rodrigo vinha enganando também Natália, com promessas vazias, acrescentou uma nova camada de complexidade à traição. Natália percebeu que havia sido tão manipulada quanto Marcela, apenas de forma diferente. Rodrigo, você é um covarde! Natália disse com raiva crescente, conseguindo se afastar da parede e ficar de pé sozinha. Me fez acreditar que você tinha coragem de assumir nosso relacionamento. E agora vejo que você só queria se divertir sem perder o conforto de casa. Rodrigo tentou se defender. Não é assim, Nath. A situação é complicada, temos bens em comum, questões legais. Mas suas desculpas soaram patéticas até para ele mesmo. A cada palavra ficava mais claro que ele havia enganado ambas as mulheres com narrativas diferentes. Questões legais? Marcela interveio com sarcasmo. Não se preocupe com isso. Vou facilitar sua vida, Rodrigo. Eu vou ficar com a casa e você fica com o carro, que era velho por sinal. Leva suas roupas e seus objetos pessoais. Quero apenas que saia da minha vida o mais rápido possível. A generosidade aparente era, na verdade, uma estratégia inteligente. Marcela ganhava bem o suficiente com a confeitaria para manter a casa sozinha. E fazer a separação parecer amigável evitaria prolongar o sofrimento com brigas judiciais desnecessárias. Natália, percebendo que Rodrigo estava hesitando diante da oferta generosa de Marcela, explodiu. É sério? Ainda quer ficar com a esposa por causa dos bens do que assumir o que sente por mim? Ela conseguiu dar alguns passos em direção à saída, ainda cambaleando ligeiramente. Eu estou fora disso. Não quero mais saber de homem casado e covarde. Nath, espera! Rodrigo correu atrás dela, abandonando qualquer pretensão de dignidade. Você não pode me abandonar agora, depois de tudo que construímos juntos. A súplica desesperada revelou que ele realmente havia se envolvido emocionalmente com Natália. Não era apenas uma aventura física. Construímos? Natália se virou para ele com desprezo. Construímos o quê? Encontros escondidos na casa da sua esposa? Mentiras sobre um futuro que você nunca teve intenção de proporcionar? Você me usou tanto quanto usou ela. Marcela observou a discussão com uma satisfação crescente. Sua vingança havia funcionado melhor do que esperava. Não apenas expusera a traição, mas também revelara a verdadeira natureza de Rodrigo para Natália, fazendo com que ela própria tomasse a decisão de acabar com o relacionamento. E você? Natália se virou para Marcela antes de sair. Parabéns pela criatividade. Nunca imaginei que uma confeiteira pudesse ser tão estratégica. Havia uma mistura de raiva e admiração no tom de voz, como se reconhecesse que havia sido superada por uma adversária mais inteligente. Não sou apenas uma confeiteira, Marcela respondeu com calma. Sou uma empresária que construiu um negócio do zero, uma mulher que trabalha 12 horas por dia para manter uma vida confortável, e alguém que não aceita ser tratada como idiota na própria casa. Natália assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse com quem havia se metido. Rodrigo realmente não merece nenhuma nem outra. Sem mais palavras, ela saiu da casa, deixando a porta aberta atrás de si. Rodrigo ficou parado no meio da sala, olhando alternadamente para a porta aberta e para Marcela. Sua vida confortável, seu casamento estável e seu caso extraconjugal haviam desmoronado em questão de horas. Tudo por causa de um pote de geleia com laxante. E então? Marcela perguntou calmamente. Vai aceitar minha oferta generosa de separação?
Sua voz não demonstrava qualquer emoção, como se estivesse discutindo um negócio qualquer. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, processando o que havia acabado de acontecer. A expressão no seu rosto era de alguém que finalmente compreendia a magnitude das suas escolhas e suas consequências. Eu nunca imaginei que você descobriria, ele admitiu finalmente, deixando-se cair no sofá. Achei que era esperto o suficiente para manter as duas situações sem ninguém se magoar. A confissão veio carregada de uma honestidade tardia que apenas intensificou o desprezo de Marcela. Sem ninguém se magoar, ela repetiu com incredulidade. Rodrigo, você me traiu na minha própria casa, durante meu horário de trabalho, usando o dinheiro que eu ganho para sustentar nossa vida. E ainda teve a audácia de usar meu talento culinário como ferramenta de sedução com sua amante. Ele baixou a cabeça, finalmente parecendo compreender a extensão do desrespeito. Tem razão. Fui um covarde e um idiota. Merecia que você tivesse feito coisa muito pior que laxante na geleia. A admissão de culpa chegou tarde demais para ter qualquer valor. Não fiz nada pior porque não sou como vocês, Marcela respondeu com dignidade. Não preciso me rebaixar ao nível da traição para recuperar meu amor próprio. Usei minha própria especialidade, minhas próprias habilidades, para mostrar que não sou a mulher ingênua que vocês pensavam. Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Marcela, se me der uma chance, posso mudar. Posso ser o marido que você merece. Podemos recomeçar, fazer terapia de casal. Mas ela balançou a cabeça com firmeza inabalável. Tarde demais. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, não se reconstrói. E, sinceramente, depois de hoje, não tenho mais interesse em tentar. Você revelou quem realmente é, e essa pessoa não é alguém com quem quero dividir minha vida. Nos dias que se seguiram, Rodrigo tentou algumas vezes reverter a situação, mas encontrou uma Marcela completamente transformada. A mulher compreensiva e paciente que ele conhecera havia dado lugar a alguém determinada e inflexível, que organizou a separação com eficiência empresarial. Ela cumpriu exatamente o que havia prometido. Deixou a casa só no seu nome, transferiu o carro para o nome dele e separou metodicamente os bens pessoais. Quando Rodrigo tentava prolongar as conversas na esperança de uma reconciliação, Marcela o tratava com a cortesia fria que reservaria para qualquer cliente da confeitaria. Suas coisas estão em caixas organizadas na garagem, disse numa quinta-feira, 2 semanas após o confronto. Pode buscá-las quando quiser. Mudei as fechaduras, então precisa avisar antes de vir. A praticidade da abordagem não deixava espaço para dramatizações ou tentativas de manipulação emocional. Natália, como havia prometido, realmente desapareceu da vida de Rodrigo. Ele tentou contatá-la várias vezes, mas ela bloqueou seu número e se recusou a responder mensagens em redes sociais. Aparentemente, havia decidido que homens casados e indecisos não valiam seu tempo e energia. Rodrigo acabou alugando um apartamento pequeno no centro da cidade, bem diferente do conforto da casa que dividia com Marcela. Sua renda como contador autônomo era suficiente para uma vida modesta, mas nada comparado ao padrão que mantinha quando casado com uma empresária bem-sucedida. Marcela, por sua vez, floresceu após a separação de uma forma que surpreendeu até mesmo ela mesma. Sem a energia emocional drenada pela traição e mentiras, conseguiu se concentrar completamente na expansão da confeitaria. Contratou uma funcionária em tempo integral e começou a atender eventos maiores. A história da geleia especial se espalhou discretamente entre conhecidos, sempre contada de forma que preservasse a dignidade de Marcela e enfatizasse sua inteligência estratégica. Ela se tornou uma espécie de lenda local, a confeiteira que descobriu a traição do marido através de marcas de batom na geleia e se vingou usando seus próprios talentos culinários.
Se essa história tocou seu coração de alguma forma, lembre-se de apoiar clicando em Valeu Demais. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que fazem você refletir sobre coragem, dignidade e justiça. 6 meses depois, durante uma feira gastronômica da cidade, Marcela conheceu Carlos, um viúvo de 42 anos que trabalhava como veterinário. Ele se aproximou do seu estande, atraído pelo aroma das geleias artesanais, e acabou comprando 3 potes diferentes. Nunca provei geleia tão deliciosa, ele disse no primeiro encontro, 2 semanas depois. Deve ter algum ingrediente secreto especial. Marcela sorriu, lembrando-se de toda a história que havia vivido. Tem sim, ela respondeu com bom humor. O ingrediente secreto é o amor próprio. Quando você se respeita e valoriza seu próprio trabalho, tudo o que faz fica mais saboroso. Carlos riu da resposta, sem imaginar a profundidade da filosofia por trás daquelas palavras. O relacionamento com Carlos se desenvolveu de forma completamente diferente do que havia vivido com Rodrigo. Ele demonstrava interesse genuíno pela confeitaria. Oferecia ajuda prática quando ela precisava e, principalmente, respeitava seu tempo e espaço profissional. Nunca tentou interferir em suas decisões comerciais ou usar seus talentos para impressionar outras pessoas. 1 ano depois da separação, Marcela expandiu a confeitaria para um ponto comercial maior e lançou uma linha de produtos artesanais que eram vendidos em mercados gourmet de toda a região. Sua geleia de frutas vermelhas se tornou o produto mais procurado, ironicamente, ganhando fama através da história que quase ninguém conhecia completamente. Rodrigo, por outro lado, nunca conseguiu se readaptar completamente à vida de solteiro. Tentou alguns relacionamentos, mas sempre comparava as novas parceiras com Marcela ou com Natália, nunca conseguindo se comprometer totalmente com ninguém. O conforto e a estabilidade que havia jogado fora se revelaram insubstituíveis. Natália seguiu sua vida profissional como representante comercial, viajando pelo país e evitando relacionamentos sérios. Algumas amigas disseram que ela desenvolveu uma aversão particular a geleias caseiras e doces artesanais, preferindo sempre produtos industrializados quando tinha vontade de comer algo doce. A verdadeira lição da história não estava na vingança em si, mas na recuperação da dignidade. Marcela havia provado que nem sempre se destrói uma rival com violência ou escândalo público, mas com inteligência, paciência e um toque de criatividade culinária. Às vezes, quem subestima a esposa quietinha da cozinha acaba descobrindo que ela sabe temperar muito mais que comida, ela sabe temperar a própria vida. Marcela não havia se rebaixado ao nível da traição. Havia usado sua própria especialidade, suas próprias habilidades, para restaurar o equilíbrio numa situação onde era a única vítima real. O laxante na geleia foi apenas o catalisador que forçou toda a verdade a vir à tona, expondo as mentiras e permitindo que cada pessoa revelasse sua verdadeira natureza. 2 anos depois, quando Carlos pediu Marcela em casamento durante uma degustação especial na confeitaria, ela aceitou, sabendo que havia encontrado alguém que a valorizava por quem realmente era. O ingrediente secreto das suas geleias continuava sendo o amor próprio, e agora ela tinha alguém que compreendia e respeitava essa receita. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre coragem, dignidade e as consequências das nossas escolhas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder histórias como essa, que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. E me conta aqui nos comentários, você faria o que Marcela fez? Qual foi a parte da história que mais te marcou? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade que cresce cada dia mais. Até nosso próximo encontro.